Let's see. Bem, eu vou, antes de passar agora para a nova rodada, que já tem 5 inscritos. Tá, mas calma, eu vou chamar todo mundo. Só que antes de chamar vocês, eu também, para fazer sua saudação, está entre nós o Miguel Irbalúcia, da Cátedra Eduardo Said, que também teve presente, auxiliou na organização desse evento. Eu queria chamar o Miguel para fazer... Da Faculdade de Buenos Aires. Tá? Então, Miguel... Fica fria, tá? Miguel, então, uma saudação e agradecer também à Cátedra Eduardo Said, da Universidade de Buenos Aires, que sem a participação também dessa cátedra, a gente teria mais dificuldades de estar aqui nesse debate. Então, a sua saudação. Buenas noches. Perdón por hablar en español. Simplemente, bueno, traer el saludo de la cátedra Eduardo Said y de la editorial Canaán, que ha publicado ahora un libro con una recopilación de notas periodísticas, artículos Ilan Papé. Nosotros, siempre digo, para la cátedra es un gran honor poder publicar y poder colaborar en la organización de estas actividades de Ilan Papé, porque él es no solo un gran historiador, sino fundamentalmente un gran guía ético y moral para nosotros por toda su lucha por el pueblo palestino, por su defensa de los derechos humanos, por su vocación por la verdad histórica, por desnudar los mitos que impiden ver la realidad que ocasionó la tragedia del pueblo palestino, por su obra, La limpieza étnica de Palestina, que tanto ha ayudado a conocer la causa de los problemas, o sea, cuál es el origen verdadero, ¿no? Muchas veces nos presentan a la tragedia palestina como iniciada en 1967 y él realmente la puso en su lugar. Fue el plan deliberado de expulsar a la población palestina de su tierra, a la población nativa, para crear un Estado étnico, lo que generó este drama tan terrible que vive el pueblo palestino, todo el Medio Oriente y en realidad la humanidad. Yo no voy a hablar más porque ustedes quieren hacerle preguntas a él, pero simplemente decir que, bueno, agradezco a todos los organizadores, muchas gracias por haberme invitado acá a acompañar a ustedes y a Ilan, y esperemos que esto se repita y que muchas veces más podamos contar con Ilan acá en Brasil y en Argentina. Muchísimas gracias. Obrigada, Miguel. Então, agora vamos lá, os 5 quem... Então, 1, 2, 3... Então, quem estava inscrito? Você já estava, vamos organizar. Quem estava inscrito ainda da vez anterior? Para a gente poder seguir a ordem. Era você, uma. Quem mais? Ele, 2. E 2. Está se inscrevendo agora? Não, sim, vamos ver primeiro quem estava inscrito, para a gente ser justo, tá? 1, 2, 3, e aqui 4, 5, 6, são 8 pessoas. Marca para amanhã. Já foi, porque eu chamei. Já foi. Tá bem, escuta, gente, são 8 pessoas inscritas. Ou a gente faz 4 e 4, eu acredito que dê para fazer mais 2 rodadas, porque são 9h30. Nós podemos ir até 10h30, ok? Então, 4 e 4. Podemos fazer assim? Ou vamos melhor, fazemos 5, 3, sempre tem alguns que querem mais retardatários, acontece, e aí mais 2, então fica 5 e 5, tá, gente? E aí não tem mais jeito que a gente tem que encerrar, tá bom? Então, mais um aqui, mais aqui. Tá, na segunda rodada, tá bom?
Então, na primeira rodada, começa com você, né? Vocês sabem qual é o número? 1, 2, 3, 4 e 5. Você já é da segunda rodada. Foi depois. Tá? Aí depois você começa com você. Tá bom? Só para a gente ser, né, democraticamente aqui organizar as intervenções. Sempre lembrar de se apresentar, tá bom? Vamos lá. Boa noite. Meu nome é Aglaís, sou funcionária pública do Poder Judiciário, aposentada, militante na categoria ainda. Me formei em História em 2009. E desde os meus... Antes de mais nada, agradeço a todos aqui. Essa é uma oportunidade realmente única para nós que nos interessamos pela história, pela militância, pela política a nível mundial e, principalmente, pela questão da interdependência dos povos, né, da independência dos povos. Eu queria dizer que, desde a minha infância, me lembro, meus 8, 9 anos, a questão da Palestina sempre me interessou profundamente. Sempre, toda a minha vida. Sempre estive muito ligada, né? Durante a adolescência, me envolvi com essa questão da autodeterminação dos povos, que aprofundou o meu interesse pela questão palestina. E agora, já na fase pós-adulta, praticamente, eu, pesquisando sobre os palestinos, eu também conheci um outro grupo que também passa por uma situação terrível, que são os curdos, que, inclusive, apoiam muito os palestinos, mas pouco se fala sobre os curdos no mundo. Eu, particularmente, estou tentando pesquisar mais sobre os curdos nesse momento. Tenho amigos curdos em uma outra rede social, tenho, inclusive, editor, né, alguns escritores, algumas pessoas que têm essa intenção e que são pró-Palestina, inclusive. Eu gostaria de saber do Pape se ele tem alguma pesquisa, algum estudo que correlacione a questão curda com a questão palestina, que veja algumas semelhanças e as diferenças, se for possível, de uma maneira mais sucinta, né? Se ele tiver esse trabalho para passar para mim, para todos nós, mas particularmente para mim, pelo meu interesse, né? Porque eu acho que deve haver uma correlação muito grande nessa história, né? Que eu acredito que seja até mais antiga do que a questão palestina. Obrigada. Obrigada. O próximo ou a próxima, você. Boa noite. Perdão por algum eventual nervosismo, mas eu não fiz aquele curso intensivo do programa Fantástico para falar em público, né? Meu nome é Mauro, eu sou advogado e professor. Bem-vindo, todas as honras. Baruch haba, kol hakavod. O que acontece? A maior parte ou boa parte da comunidade judaica ao redor do mundo tem uma boa formação cultural, né, resultado de uma família bem situada econômico e financeiramente, e teve todo acesso, ou pôde ter todo acesso ao mundo cultural, científico. Normalmente são bons advogados, engenheiros, médicos, empresários, industriais, comerciantes. Apesar disso, o que a gente vê? Inclusive aqui, talvez haja alguma pergunta posterior contestando o senhor ou a própria realidade dos fatos. O que a gente vê? Boa parte deles, ou a maior parte deles, defende incondicionalmente tudo que Israel faz, inclusive e principalmente de ruim, que é um tiro no próprio pé de Israel, porque é o futuro de Israel que está em jogo. Cada dia sem paz no Oriente Médio é um tiro no pé contra Israel, não contra os palestinos ou os árabes. A minha pergunta é a seguinte: essas pessoas, normalmente cultas, inteligentes, por que defendem e contrariam a história, a realidade? Eu não consigo entender. É um sentimento primitivo de pertinência, como se diz atualmente, pertencimento, Deus me livre, né? De pertinência a um povo. Eu não consigo entender. O senhor consegue entender? E não se espante se a partir de amanhã a imprensa judaica chamar o senhor, a mim, a boa parte desse auditório, ou a própria PUC de antissemita. Tá? Muito obrigado. Toda a raba. Boa noite, meu nome é Vânia. Eu não estou tão inteirada no movimento, mas o pouco que eu pude ver e participar, eu tenho duas dúvidas. A primeira, há cerca de 8 anos atrás, eu participei de uma palestra no ESA,
onde um coronel, Avner, não sei o sobrenome, fazia uma palestra sobre o direito do inimigo. E todos os membros que estavam ali participando estavam atentos ao que ele estava falando. Quando ele disse que quando ele dormia com a consciência tranquila, eu perguntei como ele dormia com a consciência tranquila, sendo que ele privava as pessoas do mínimo necessário, que era água, comida, medicamentos, que seriam os velhos e as crianças. Aí ele disse que ele tinha coração, que os soldados dele também tinham coração, e depois, no fim da palestra, querendo conversar comigo, ele perguntou como eu sabia disso. Eu participava, na época, de poucas reuniões do movimento, e eu disse que era através da mídia, porque eu via e ouvia através da mídia. A partir de então, pouca coisa foi divulgada na televisão. Não sei se foi uma coincidência ou não. Mas também assistindo a televisão, um canal chamado TV Brasil, eu vi uma reportagem de um repórter que eu acho que, como o senhor, defende os palestinos, onde esse repórter defendia um grupo de colonos palestinos que estavam fazendo poços para armazenar a água da chuva. E o exército foi lá e bombardeou tudo. Eu posso procurar no Google, procuro em qualquer lugar, eu não vejo mais esse vídeo, não tem mais. Como hoje essa questão está sendo tratada lá? Os poucos palestinos que ainda vivem lá estão sendo segregados até do direito à água, do direito ao mínimo de sobrevivência, e ninguém faz nada, e não vai fazer nada. E o ódio que eu vi numa palestra aqui, na PUC, onde uma colega estava fazendo, tinha um judeu ortodoxo do meu lado, um menino de 17, 18 anos no máximo. Ele tremia de nervoso. Eu falei, por que você está desse jeito? Ele falou, porque eu não aceito, a Palestina é nossa. Então, o ódio, ele vem do ventre da mãe. Aquele menino, o que ele sabe da vida? Ele tem idade para ser, talvez, meu neto. E com tanto ódio, como é que pode mudar isso? Como é que pode transformar? Aquele senhor falou que lá todo mundo vive lindo, todo mundo vive maravilhoso. Pode ser ali nos grandes centros. Mas o que eu vejo, o que eu vi como leiga, é que eles cultivam ódio, e é recíproco. Porque como é que eu posso ver a minha casa ser invadida, o meu chão ser tirado, e não fazer nada, e os meus descendentes não terem raiva disso? Agora, que direito ele tem de ter ódio se o povo dele foi lá e tirou todo mundo? Se esse crime contra a humanidade, se esse genocídio, eles são piores do que Hitler. Eles são piores, muito piores, porque eles estão fazendo tudo isso à barba do mundo e ninguém está fazendo nada. Desculpa. Obrigada. A próxima, você. Oi, boa noite, professor. Meu nome é Luciana Saab, eu sou mestre em Relações Internacionais, historiadora, fui orientanda do professor Reginaldo Nasser, com muito orgulho. Gostaria de agradecer, dizer que estou muito honrada, muito feliz em poder estar tendo essa oportunidade, porque o seu trabalho foi essencial para a minha pesquisa. Eu fiz uma dissertação sobre o processo de Oslo e compartilho totalmente do seu posicionamento de que não passou de uma instrumentalização, né, para a perpetuação de um processo de colonização, sob a fachada de que existe um interesse numa paz, em abrir mão, né, de direitos sobre aquela terra. Mas, enfim, o senhor mencionou agora, né, no seu discurso que havia, no momento da criação de Israel, no momento da expulsão dos palestinos na década de 40, havia uma presença de observadores internacionais, trabalhadores estrangeiros, mas que não houve o interesse por parte dessas lideranças em publicar esses relatórios, em divulgar, né, essas informações. Então, a minha pergunta durante todo esse processo, a guerra de 1967, as operações militares em Gaza, de agora 2014, a longo prazo, o que justificaria essa inação da comunidade internacional, esse interesse em manter tudo nas escuras, né? O que justificaria esse tipo de permissividade, né, dessa legitimação dessas ações do governo de Israel em diferentes contextos históricos? Se existe um único fator que poderia justificar isso, ou se em diferentes momentos havia diferentes interesses que sempre permitiram com que Israel pudesse continuar com essa política, que é uma coisa
nunca consegui assim compreender, né, como que sempre isso é permitido. E é isso. Obrigada. Próximo. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite à mesa diretora também, ao Ilan Pape, muito bom aqui. Meu nome é André, sou bacharel em antropologia, mestrando aqui da PUC em ciências sociais. E minha pergunta é o seguinte: como o senhor vê as relações entre Estados Unidos e Israel em relação à Palestina, principalmente com a entrada de Trump e a nomeação do novo embaixador de Israel, David Friedman, filho do economista neoliberal da Escola de Chicago e ideólogo de Pinochet, né, que é o Milton Friedman, que é vinculado a essa direita israelense e é um judeu ortodoxo e que apoia essas novas ocupações na Cisjordânia. O que o senhor acha que essa nomeação vai mudar nas relações Palestina, Israel e Estados Unidos? Né? E agradecer também por essa brilhante apresentação do professor. Primeiro, porque sou um cientista social e me interesso por essa questão da alteridade, assim como o professor. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Alez, about the Kurds. Vamos lá, sobre os curdos. I don't know of the kind of research that you are looking for. Eu não sei que tipo de pesquisa que você procura. It's a good topic. É um bom assunto. Maybe you should do the research. Talvez você devesse fazer, então, a pesquisa. We have, in my university in England, there is a Center for Kurdish Studies. Na minha universidade na Inglaterra existe um centro de estudos curdos. So maybe you can look at their website and see if they are interested in this topic. Então você pode dar uma olhada no site da universidade, procurar alguma coisa. As you rightly say, at least part of the Kurdish national movement. Como você disse, pelo menos parte desse movimento curdo. Had very good relationship with the Palestinian national movement. Eles têm um relacionamento muito bom com o movimento palestino. Unfortunately, another part had very good relationship with Israel. Infelizmente, uma outra parte também tem um bom relacionamento com Israel. So we'll wait for your research to see which part should we be interested in. Então a gente espera pela sua pesquisa para decidir aí por qual parte a gente vai se interessar. She has no questions about it. That's okay. The second point was about the Jewish unconditional support for Israel. A segunda parte a segunda pergunta foi sobre esse apoio incondicional dos judeus a Israel. And I think the 2 points I would like to make. E eu gostaria de dizer duas coisas sobre isso. Most of the support in the United States for Israel A maioria do apoio nos Estados Unidos a Israel comes from Christian Zionists, not from Jews. Vem de sionistas cristãos, não judeus. A lot of intelligent people who are not Jewish in Europe support Israel. E muitas pessoas inteligentes na Europa que não são judeus apoiam Israel. So it's not just the question why Jewish people support Israel. Então não é uma questão apenas de por que os judeus apoiam Israel. But why the Western world and the civilized world supports Israel when they know what goes on. Mas é por que o mundo ocidental e a sociedade civilizada apoia Israel sabendo o que está acontecendo. And if we will be able to understand that, we will help to change the reality. E se nós conseguíssemos entender isso, nós ajudaríamos a mudar a realidade. The second point I would like to make that quite a lot of Jews are critical of Israel. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que há muitos judeus que criticam Israel também. Especially among the younger generation. Principalmente na geração dos mais jovens. And Israel is working very hard to try and stop it. E Israel está se esforçando muito para acabar com isso. And this is a sign that something is changing. E isso é um sinal de que alguma coisa está mudando. So I think we should continue to talk to our Jewish friends in the world. Então eu acho que a gente deve continuar conversando com os nossos amigos judeus no mundo todo. Inform them of what happens. Informá-los do que está acontecendo. And talk to them about their humanity. E falar com eles sobre humanidade. And hope that they will change their point of view. E esperar que eles mudem de opinião. I think that
when we will declare the death of the two-state solution, Eu acho que quando a gente declarar a morte dessa solução de dois estados, it will be easier for Jewish people around the world to make a decision. vai ser mais fácil para os judeus no mundo todo tomarem uma decisão. Because without the two-state solution, Pois sem essa solução de dois estados, or the conversation about the two-state solution, ou essa conversa sobre a solução de dois estados, there are only two options in Israel and Palestine: só tem duas opções em Israel e na Palestina: apartheid or democracy. apartheid ou democracia. And then it will be difficult to support apartheid if this will be clarified. Então, e aí seria difícil você apoiar um apartheid se isso tudo ficar esclarecido. Vanya reminded me of a friend I have in Nablus. A Vânia me lembrou de uma amiga que eu tenho em Nablus. When he was very angry, he said to me, Na verdade, um amigo. E quando ele estava bravo, ele falava o seguinte para mim: Israel is worse than the Nazis. o Israel é pior que os nazistas. So I asked him, if they were like the Nazis, is not good enough? E eu perguntava para ele: se eles fossem iguais aos nazistas, não tá bom o suficiente? So I think we should not exaggerate. Então acho que a gente não deve exagerar. Israel is doing terrible things to the Palestinians. O Israel está fazendo coisas horríveis para os palestinos. And we should make sure that we stop it. E nós devemos nos certificar que a gente impeça isso. We don't need to compare it to the Nazis. Nós não precisamos nem comparar com os nazistas. We have to know exactly what they are doing Nós temos que saber exatamente aquilo que eles estão fazendo and why we object to it. e por que que nós estamos contra isso. It is unfortunate that the Israelis have this image that they have the most moral army in the world. É uma pena que os israelenses têm essa imagem que ele tem o exército mais moral do mundo. But today, unlike in 1948, Mas hoje, ao contrário de 1948, especially with the help of the alternative media, principalmente com a ajuda da mídia alternativa, it's very difficult for them to convince people that this is the case. é muito difícil para eles conseguir convencer as pessoas que esse é o caso. Again, the problem is not in the societies, it's in the political elites. Mais uma vez, o problema não está na sociedade, está na elite política. And the political elite are not ignorant. E eles não são ignorantes, They are cynical, eles são cínicos, as you know in Brazil. como vocês conhecem bem no Brasil. Lucia, I think this also relates to your question about being in the dark of what goes on. A próxima pergunta também fala sobre o que tem a ver com estar no escuro aí, né, daquilo que acontece. There is much more light, so to speak. Eu acho que hoje em dia tem muito mais luz. We know what goes on, Nós sabemos o que acontece, but we need to find a way of changing the political elite position. nós temos que encontrar uma forma de mudar a posição dessa elite política. I would like to remind you that it took 20 years Eu gostaria de lembrá-los que demorou 20 anos, when the first action of boycott against apartheid South Africa happened, quando aconteceu a primeira ação de boicote contra o apartheid na África do Sul, until the first government was willing to impose sanctions on South Africa. até o primeiro governo está disposto a impor sanções contra a África do Sul. It is a long process, Então é um processo longo. and we need to be patient. Nós precisamos ter paciência, But of course, we are aware that on the ground, the clock of destruction is faster. mas é claro que nós sabemos que ali na vida real, né, o relógio da destruição ele roda mais rápido. So we should take more drastic action. Então temos que agir de forma mais drástica, mais rápida. Finally, Andrea, about Israel and the United States and Trump. Finalmente o André sobre os Estados Unidos e Israel e o Trump. Very difficult to predict what he will do. É muito difícil prever o que ele vai fazer. I think the first 100 days today is his 100th day in office. Eu acho que nos primeiros 100 dias aí, hoje acho que é o 100º dia dele na posição, That he talks a lot and doesn't do much. é que ele fala muito e não faz muita coisa. So I would wait to see whether he's such a revolutionary. Então eu espero para ver se ele é um revolucionário e tanto assim. And I would say that unfortunately for us, E eu diria que infelizmente para nós, the American policy is not based on a president, a política americana não é baseada no presidente. as crazy or stupid as he may be. Isso pode ser burro ou louco, não é? Mas
Israel gets the support of the Christian Zionist lobby, Israel tem o apoio do lobby dos cristãos sionistas, the Jewish lobby, do lobby dos judeus, the military lobby, o lobby militar. and this is far more important than the president. Isso é muito mais importante do que o presidente. Even when we had some presidents who were a bit more pro-Palestinians, Mesmo com presidentes que eram um pouco mais pró-Palestina, they could do very little to change American policy. eles conseguiram fazer muito pouco para mudar a política americana. But luckily, I think something is happening in the American public. Mas, por sorte, eu acho que tem alguma coisa acontecendo aí no público americano. So a great change in the governments, not only in the United States but elsewhere, will bring with it a change of policy towards Palestine. Que eu acho que essas grandes mudanças aí, né, no governo, não apenas no governo americano, mas em outros governos, também vai trazer um reflexo bom para a Palestina. So our struggle against the economic and social policies of neoliberal governments Então, a nossa luta contra essas políticas sociais e econômicas dos governos neoliberais is also a struggle for Palestine. também é uma luta pela Palestina. Thank you. Obrigado. Obrigada. Agora os próximos. É você, começa com você agora. Aonde? Você, o Reginaldo, que tinha pedido 3, você 4, ali 5 e ali 6. Eu vou deixar com 6, tá bom? Você também, então, 7, tá? É, porque é a última rodada, gente. Ninguém vai ser... Hã? Você é muito generosa. É, mas a gente não vai ser boa. Afinal, não é? Não vai ter outra vez, a gente não vai ficar na madrugada. Temos que organizar greve geral, tá certo? Então, 7, tá bom? Vocês sabem a ordem. Vamos lá. E aí, depois as respostas, tá bem? Sempre lembrando que vocês têm que se apresentar, está sendo transmitido pelo YouTube. E, enfim, vamos lá. Bom, boa noite. Meu nome é Shahar, eu também sou israelense. Moro aqui no Brasil há muito tempo. Eu faço também parte de uma organização global de judeus que busca criar uma identidade desconectada do sionismo de uma maneira positiva. E a gente constantemente está repensando aí e refletindo sobre a nossa judeidade, sobre todo esse processo que o Ilan Pappé falou. Obviamente que o Ilan Pappé para a gente é um grande exemplo aí do que pode ser feito. Então, primeiro eu queria agradecer a visita. Agora, sobre o que eu queria falar é sobre algo que nós começamos a desenvolver, sobre o fato o projeto de colonialismo, de povoamento que você falou antes, ou seja, o projeto de colonização da Palestina é um projeto que não é que talvez a palavra judaico não seja suficiente para explicá-lo, porque ele é um projeto de caráter europeu, restrito a uma parcela específica da comunidade judaica global, que são os judeus ashkenazim, os judeus europeus, e que esses judeus até hoje assumem os principais cargos políticos, militares, econômicos, intelectuais na sociedade israelense. E ao longo da história de Israel houve ondas de imigração de judeus que não vinham da Europa. A mais importante é a dos judeus árabes, né, os Mizrahim, seguida de outras. Hoje, uma que está sendo muito reprimida pelo exército em suas manifestações são os judeus etíopes, que buscam em Israel uma possibilidade de talvez ter uma vida melhor. E então eu queria perguntá-lo sobre isso, sobre o racismo dos quais os palestinos sofrem. Ele não se restringe apenas aos palestinos. Ele também vai além e atinge outras parcelas da sociedade israelense que não são europeias, que não são ashkenazim. Então, queria falar sobre isso. Obrigado. Thank you. Boa noite, meu nome é Ibrahim, eu sou advogado. Professor, parabéns, queria também congratular a todos pelo evento. E, objetivamente,
Eu aprendi que a palavra holocausto se refere a um termo de sacrifício, de algo assim que tem muita importância, e eu não acho correta a utilização da palavra holocausto, e nem estou aqui para traçar paralelo, mas eu acho que é importante a gente não vender a mesma ideia que o imperialismo vende, já que a gente tem que derrotar o grande inimigo que é o imperialismo. E nessa esteira, agora está havendo um acirramento do preconceito contra muçulmanos, que a gente chama de islamofobia, e, no meu entender, a paz está muito longe, porque enquanto houver espaço e esse tipo de sentimento, todas as guerras, a Palestina vai ser, infelizmente, um detalhe, vai estar inserida nessa lógica da dominação e da manutenção dos dominadores e do sacrifício mesmo, na verdade, dos demais, que somos nós. Quem é o 3? Você? Boa noite. Meu nome é Samara, eu sou estudante de jornalismo aqui da PUC. Eu queria perguntar para o professor se essa limpeza étnica que ocorre na Palestina, se ela se expande para outros países árabes. Se ele acha que há uma tentativa de depreciação da cultura árabe por parte do Ocidente. 4. Boa noite, eu queria parabenizá-lo pelo seu trabalho. Eu sou Ana Beatriz, pode me chamar de Bia. Eu tenho 18 anos e estou dizendo isso porque eu entrei na universidade ultimamente, nesse ano. Então, a minha experiência é bem curta comparada de todo mundo aqui. Mas, assim, durante o meu ensino médio, durante a minha vida, eu tive contato crescente com o passar do tempo com estudos com relação à Segunda Guerra e eu fui muito atraída com relação a isso. E eu me perguntava como que as pessoas do outro lado do mundo poderiam deixar tudo isso acontecer. E, assim, o que o Ocidente hoje poderia fazer para ajudar essas pessoas? Porque eu não sou árabe, eu não tenho descendência judaica, então eu sou externa a esse assunto na questão de povo, mas é algo que você não tem como ficar de fora completamente, de olhar para isso e não se sensibilizar. Então, a minha pergunta é em relação a como fazer isso de um modo eficaz, além de, por exemplo, compartilhar nas redes sociais. Assim, não é algo eficaz, a gente sabe que não. Isso difunde informação, mas o que eu posso fazer para ajudar com tudo isso? E a gente vê o quanto que o Ocidente ele tem sido mal visto por essas pessoas. E, assim, eu não quero ser mal vista, entende? Assim, não é questão de ser vista, mas é a questão de... É horrível ver que, no final das contas, o Ocidente tem feito coisas terríveis. Assim, por mais que eu não seja minha escolha de que o meu Estado esteja fazendo isso com eles, mas acontece. Então, o que eu, quanto pessoa, posso fazer isso, mesmo não fazendo parte de um aparelho estatal, mesmo não sendo parte de uma elite política? É isso. Obrigada. Agora é o 5. Quem é? 5. 5. O Reginaldo é o 5. 5. Ela é 7, ela me falou. É 7? É 6? Então, tá bom. Você não tem importância. Então, vá. Reginaldo, depois você. Quem é? E você? Pronto. Você e você. Fechou? Fechou. Bom, já há algum tempo, o Ilan Pappe se tornou uma referência na interpretação da questão da Palestina e, portanto, pode se dividir entre, vamos dizer assim, Ilan Pappe e Benny Morris, né? Por outro lado, o que quer dizer, a gente tenta descobrir é de onde vem, principalmente, a formação intelectual do Ilan Pappe.
Nesse sentido, eu sempre fico buscando à espera de encontrar alguma referência de tradição marxista, mas não encontro. Muito pontual. Porque, antes disso, uma das grandes referências é o Maxime Rodson, por exemplo. Então, tem toda uma tradição de interpretação do colonialismo de povoamento e as várias formas de colonialismo, dentro da tradição marxista, mais especificamente trotskista. E o que isso importa? Não é só para saber de onde veio, porque tem consequências na forma pela qual nós abordamos o tema. Então, por exemplo, a questão do capitalismo, em geral, não vou lembrar aqui de toda a sua obra, mas, em geral, posso me enganar em alguma, ele não aparece como uma questão constitutiva. Ele aparece como um elemento complementar a um processo político, mas que não está nas relações sociais de produção. Então, queria saber um pouco sobre isso. Quer dizer, como é que se avalia isso? Quer dizer, como é que avalia a tradição marxista na interpretação do colonialismo? Como é possível a gente, tal como Maxime, interpretar tanto até a questão da limpeza étnica, né? Por exemplo, tem uma obra do Michael Mann, que é um marxista, que não estuda especificamente a Palestina, mas ele tem um estudo muito profundo sobre todas as formas de limpeza étnica no mundo e tal, e ele conecta isso com o capitalismo, né, com formas sociais de produção, né? E essa parte, já termino, mas essa parte, vamos dizer, intelectual, isso é importante, tem a ver com a questão política propriamente dita. Eu e minha mulher somos descendentes de árabes, libaneses. Na nossa família, ninguém defendia Palestina. Só meu pai. Por quê? Porque era comunista. Quer dizer, por que a causa palestina não é apenas, mas era uma grande questão do comunismo internacional, né? Do marxismo em geral. Quer dizer, não havia nenhum marxista que não comprasse a causa da questão palestina, né? Isso tem a ver com a posição política e também, entendo eu, de interpretação, né? De interpretação de processo de dominação, porque o processo de dominação estaria alicerçado na questão. E disso traz várias consequências. Por exemplo, a elite, quer dizer, se eu vou pelo viés da economia política, eu vou olhar diferente para os... Quer dizer, não vou empregar palestinos, mas a elite palestina, a classe dominante palestina, como a classe dominante árabe, né? Então, por que não trazer esse elemento que nos ajudaria, inclusive, a explicar a forma pela qual a elite árabe lida com a questão palestina, né? Que, por vezes, o Assad, para ele demonstrar, não lida muito diferente do que faz Israel. Mas em termos, então, da questão intelectual. Tá bom. Shalom, Ilan. Muito obrigada pela oportunidade desse momento tão importante intelectualmente para todos nós. Meu nome é Vitória e eu sou estudante de jornalismo. Você mencionou a pressão que Israel, a pressão que Israel transforma, a pressão de Israel contra. You talked about pressuring Israel to transform its pressure towards the huge crime it commits against humanity. What would be the way for everyone who supports this idea to pressure Israel to change its anti-democratic attitude, in your view? Thank you.
a pressão de Israel, ele tinha comentado o que a gente pode fazer, né, para pressionar Israel e mudar essa atitude com esse crime contra a humanidade que o Estado comete. Olá, professor, boa noite. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Alberto. Professor, eu queria te falar uma coisa. Acho que o senhor está plantando uma coisa assim muito grande que não é. Os fatos, eles já estão no terreno. Então, por exemplo, a Cisjordânia, que a gente fala de Cisjordânia, ela se tornará um Estado palestino no futuro, assim como a faixa de Gaza. E toda a outra parte será Israel. Os fatos já estão lá, em construções, em plantações, como você mesmo disse, e a própria cerca, né? Então, não tem que falar um Estado para os dois. No futuro próximo, vai vir 2 Estados para 2 povos. É muito simples. Isso aí já existe fato. Você não vai tirar a construção, por exemplo, de colônias que são gigantescas, como Maleia do Mim, que já tem 50 mil pessoas. Você não vai tirar 50 mil judeus de lá. É fato. Os fatos já estão no terreno. E uma coisa que eu queria falar, o senhor fala muito sobre os europeus, como você está vendo minha cor, eu não sou um judeu europeu. Meu avô, por parte de pai, ele é iraquiano. E minha avó, por parte de mãe, ela é egípcia. Eu pergunto para o senhor, o que é apartheid? Onde que estão os judeus no Iraque? E onde estão os judeus no Egito? Não existe mais judeus no Egito e muito menos no Iraque. Existia 150 mil judeus no Iraque, hoje existe 200. Existia 75 mil judeus no Egito, hoje não existe nenhum. Obrigado, professor. Foram todos já? Bom, então, antes de eu passar a palavra para o Pape, eu queria, rapidamente, porque depois que o Pape falar, a gente vai estar encerrando a atividade de hoje, dizer o seguinte. Amanhã o Pape estará no auditório de História da USP, às 12 horas. Depois, às 17h30, na livraria Martins Fonte, na Paulista. E às 21h20, no Espaço dos Refugiados Palestinos, ao Janiá, que é na Rui Barbosa 269, tá? Então, o importante. E toda essa programação da semana toda do PAP no Brasil, ela está no site nosso, da ProPuc, está nas redes, no Twitter, enfim, tá tudo lá, é só vocês olharem e poderem se organizar, tá certo? E, por último, lembrar a todos, quem está aqui amanhã na PUC, a gente tem o ato e a tribuna livre, preparando a greve geral, que vai ser na Prainha, amanhã, às 19h, tá bem? Então, convidamos a todos para isso. Sim, e também, no final, o Papo estará autografando os livros que vão estar sendo vendidos. E a Soraya também vai estar autografando os livros, viu? Eu quero autógrafo dos dois. Bom, Papi, para você. I will group together, I think, the answers. Eu vou agrupar um pouco as perguntas, porque eu também já estou cansado. And I hope I will not forget anyone. Mas eu não vou esquecer de ninguém. Let me start with the Jews who came from the Arab countries. Começando com os judeus de países árabes. There were 2 questions about it. Tínhamos 2 perguntas sobre isso, né? Zionism is a big tragedy. O sionismo é uma grande tragédia. The Arab world has lost a very important part of its culture. O mundo árabe perdeu uma parte muito importante da sua cultura. Palestinians lost Palestine. Os palestinos perderam a Palestina. And Europe lost its Jews. E a Europa perdeu seus judeus. And we have to talk and write about what happened to the Jews in Iraq. E nós temos que falar e escrever sobre o que aconteceu com os judeus no Iraque. Were expelled from there in 1951. Que foram expulsos de lá em 1951. But we have to remember that the Israelis were very happy about this expulsion. Mas temos que lembrar que os israelenses estavam bem felizes em relação a essa expulsão.
we have to remember that Zionism is the idea that the Jews of Iraq should not be in Iraq, but should be in Palestine. Tem que lembrar que a ideia do sionismo é que os judeus do Iraque não deveriam estar no Iraque, deveriam estar na Palestina. And that's why there was a pressure on the Jews from Morocco, from Egypt, from Tunisia, to come to Palestine. Por isso que existia essa pressão dos judeus do Marrocos, do Egito, da Tunísia para irem para a Palestina. The pressure to bring these Jews only started after the end of the Holocaust. E essa pressão só começou depois do fim do Holocausto. When it was clear that there will be not enough Jews from Europe. Quando ficou claro que não haveria um número suficiente de judeus europeus. The Jewish leadership did not want to bring Arabs. Né, a liderança dos judeus não queria trazer árabes. Even if they were Jews. Mesmo sendo judeus. But they had to bring them because of demographic issues. Mas eles tinham que trazer essas pessoas por questões demográficas. And they started the process that one can call de-Arabization. E eles começaram um processo que nós podemos chamar de desarabização. They try to convince these Jews that they are not Arabs. Tentando convencer esses judeus que eles não eram árabes. I'm not saying that you are. Você já falou, companheiro. Você já falou. Você já falou, então sai. Okay. Não sai. And they were forced to change their names. Eles foram forçados a mudar os seus nomes. And forget their dialect, their dialect. E esquecer o dialeto que eles falavam. Unfortunately, a lot of Jews who came from Arab countries, infelizmente, muitos judeus que vieram de países árabes, thought that the ticket to be accepted by the Israeli society, eles achavam que o ingresso aí para ser aceito pela sociedade israelense, is to be anti-Arab. Seria ser anti-árabe. And this was very well exploited by the right-wing parties in Israel. E isso foi muito bem explorado pelos partidos de direita de Israel. And it is true that for many years and even today, certain groups of Jews who came from Arab countries are being discriminated against. E é verdade que até hoje, esses grupos de judeus que vieram de países árabes são discriminados. But unfortunately, only a very small group of them are willing to struggle against Zionism. Né? Mas infelizmente um grupo muito pequeno deles estão dispostos a lutar contra o sionismo. When your dream is to be part of the establishment, you don't fight it. Né? Quando o seu sonho é fazer parte do establishment, você não luta contra. But there is a very important group of activists and intellectuals among them. Mas existe um grupo importante de intelectuais e ativistas entre eles. Who definitely join us in the struggle to decolonize Palestine. Que com certeza se juntam a nós nessa luta para descolonizar a Palestina. There was a mentioning of Islamophobia and the other atrocities that Bia talked about that's happening in the world. Houve a menção aqui da islamofobia e outras atrocidades que a Bia falou que acontecem no mundo. Racism is an inhumanity, is a beast. Né, o racismo é uma grande fera, né, da humanidade. And it eats different people at different times. E essa fera devora pessoas diferentes em momentos diferentes. In this moment of time, e nesse momento do nosso tempo, the group in the world that really suffers more than anyone else from racism, e o grupo no mundo que sofre mais do que qualquer outra pessoa com o racismo, are the Muslims. São os muçulmanos. Between 1939 and 1945, it was the Jews. Entre 39 e 45 foram os judeus. Racism is universal and can hit everyone. O racismo é universal e pode atingir a qualquer um. And can be adopted by everyone. E pode ser adotado por todos. So, for the question of what we can do and how to deal with the fact that the Jews were once victims and now they are victimizing the Palestinians. Então, para essa pergunta de que um dia os judeus eles foram a vítima e hoje eles estão vitimizando os palestinos, is to stay loyal to our humanist principles. É você seguir leal aos seus princípios humanistas. Ahmad Yassin, the assassinated leader of the Hamas movement,
O Ahmadi Yassin, o líder assassinado do movimento do Hamas, said that if Muslims would do to the people of Gaza what Israel does, que se os muçulmanos fizessem ao povo de Gaza o que os israelenses fazem, he would call for the same actions against them. Ele ia tomar as mesmas ações contra eles. So we don't target people because who they are. Então o nosso alvo não se torna porque não é porque quem as pessoas são, But because of what they are doing. mas aquilo que eles estão fazendo. The question about Marxism. Pergunta sobre o marxismo. Marxist and Maxim Rodinson. First of all, let me talk about Maxim Rodinson for a moment. Deixa eu falar um pouco sobre o Maxim Rodinson He por um momento. definitely was one of the first to bring the settler colonialist idea. Ele com certeza foi um dos primeiros a trazer essa ideia do colonialismo, But it was premature, it didn't catch. mas foi uma coisa prematura, então não pegou. There is a revival of these ideas because now it resonates better with people. Existe aí um revival dessas ideias porque agora elas soam melhor para as pessoas. And our Marxist legacies come now in our attack of the neoliberal system. E isso vem agora como o nosso ataque do sistema neoliberalismo. Which is good because we released ourselves from Marxist dogmatism. E isso é bom porque a gente se liberou do dogmatismo marxista. That's why communist parties supported the partition of Palestine. Por isso que os partidos comunistas apoiavam a divisão da Palestina. Because there was no intellectual flexibility. Porque não havia flexibilidade intelectual. I think we are in a better place today. Eu acho que hoje em dia as coisas estão melhores. And we have even people who were part of the left in the Arab world. E temos até pessoas que faziam parte da esquerda do mundo árabe. Have to ask themselves why did it fail in the 1970s. Eles têm que se perguntar por que isso foi um fracasso nos anos 70. In order that we will come with a more relevant and successful version. Para que agora a gente tenha uma versão mais bem-sucedida e relevante. So we haven't given up on Marxism. Então nós ainda não desistimos do marxismo. We just want an updated version. Nós só queremos uma versão atualizada. I think that this is more or less it. I want to thank you all for your very good questions. Eu gostaria de agradecer a todos pelas ótimas perguntas. If I missed one or two of them, se eu não pude responder uma ou duas I apologize. But for me it's 5 o'clock in the morning. Eu peço desculpas, mas no meu fuso horário são 5 da manhã. Thank you very much. Muito obrigado.